Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Seu coração queima por Jesus? Amém. Sabe, desde muito pequeno eu sempre entendi a vida como um movimento, como um fluxo, sempre indo, sempre um gerúndio, assim, sempre fazendo, sempre indo daqui para lá, sempre do nascimento à morte, da maternidade ao cemitério, das trevas para a luz, do pecado para a glória. Então, eu sempre compreendi as coisas como um caminhar. E a nossa vida, como diria aquela música sertaneja, nessa longa estrada da vida, eu sempre entendi, depois que me converti, que nós temos que ter em mente, de fato, o que significa andar com Cristo, como a gente cantou aqui. O que significa esse andar com Cristo? Como é que isso se processa? E no livro de Lucas, lá no capítulo 24, a partir do versículo 36, ele diz assim, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Essa passagem aqui é um desfecho de algo que Lucas começa. É o desfecho não só do primeiro livro dele, mas também de uma história que ele vai nos narrar, que é a paixão de Cristo, é a sua morte, o seu sepultamento. E de repente, daquela angústia, daquele sepultamento, daquele episódio ali, eles ficam angustiados um pouco antes. Aquele sábado deve ser um sábado terrível. Mas no domingo de manhã, as mulheres vão ao Getsêmani. É o Getsêmani? Não, eles vão ao sepulcro. E aí, no sepulcro, eles encontram a tumba vazia. Elas correm, falam com Pedro, Pedro e João vão, eles também não encontram o corpo de Jesus, e isso se passa a manhã toda. Lá pelo meio da tarde, a gente já vê que no versículo de número 13, um pouco antes, a gente vê que dois deles, eles estavam indo de Jerusalém a Emaús, fazendo esse caminho daqui para lá. Só que isso não é uma caminhada qualquer. Emaús, eles fala aqui no versículo 13 que era distante de Jerusalém 60 estádios. Isso dá mais ou menos pelo que eu vi, uns 11 quilômetros. É mais ou menos como daqui na central do Brasil. Se você transformar isso em tempo, isso dá em torno de umas 2h30 andando. Então, eles saem de tarde, durante 2h30, indo para o lugar onde eles moravam. E eles iam conversando acerca de tudo que tinha acontecido. Todas as coisas que aconteceram e que os perturbava muito. E no meio, a Bíblia não diz em que momento Cristo aparece, mas Cristo se aproxima deles do nada e começa a conversar com eles. Então, no versículo 16, ele diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer.
Os olhos deles estavam como impedidos. Assim era conosco. Quando nós andávamos por esse mundo, nós até sabíamos quem Cristo era, mas nós não conseguíamos reconhecê-lo na nossa vida. Hoje a gente só consegue reconhecer em retrospectiva. Só quando eu olho para trás, eu tenho a plena certeza que Cristo sempre esteve comigo, em todos os momentos. Se eu começar a relatar, eu vou dizer naquele momento, naquele outro momento e naquele outro momento, eu não conseguia perceber. Mas Ele estava comigo no caminho todo. Ele nunca deixou de estar comigo. Ele sempre esteve ali. E no versículo 17, ele diz assim, ó, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Os nossos olhos estavam impedidos assim como os olhos deles. E quantas vezes você não parou no caminho por não reconhecer Jesus na sua vida? Porque ele pergunta, por que vocês estão preocupados? E eles pararam entristecidos. Isso diz muito da nossa caminhada com Cristo também. Quantas vezes a gente diz que crê, mas a gente para, deixa com que as preocupações do mundo tomem conta da nossa agenda, porque a gente esquece que Cristo está conosco o tempo todo. No meio desse caminho, desse caminhar, Cristo nunca nos abandona. E Ele se achega a nós e pergunta, por que vocês estão tristes? O que aconteceu? Como é que vocês podem parar tristes? Só tem uma forma de você parar triste, sabendo que Cristo não está lá, ou achando que Cristo não está lá, né? Tem gente que acha que Cristo não está com ele, não conduz todas as coisas. Tem gente que afirma que ele não tem esse poder todo, que nem sequer ele é quem diz que é. Eles não poderiam estar mais errados. Mas esses aqui não são como as pessoas que a gente conhece por aí. Eles estavam, um deles, chamado Cleopas, né? Ele, não sei se ele estava triste por causa do nome que recebeu, mas ele estava triste com certeza, porque ele não conseguia entender o que havia acontecido ali. Ele não conseguia compreender, seus olhos estavam fechados. Ele não tinha entendimento do que é que estava acontecendo ali naquele momento. E ele começa a relatar para Jesus, sem saber quem Jesus é, e faz uma pergunta, por um acaso você é o único em Jerusalém que estava aqui conosco e não sabe o que aconteceu? Mais ou menos isso que ele está falando. O que aconteceu aqui, as ocorrências desse dia, tudo que se desenrolou da Páscoa para cá, você não sabe, né? E Cristo pergunta quais são os acontecimentos. E aí ele começa a relatar. Ele diz assim, ó, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Até aqui tudo bem. Muita gente sabe quem é Jesus, mas não o conhece e não o reconhece. Essa é uma diferença muito grande, você saber quem é e o conhecer de fato. Então, ele diz o seguinte, Jesus o Nazareno, lá na altura do verso 19, que era varão profeta, poderoso em palavras e obras. Se você perceber, em Atos 7, Estevão usa o mesmo discurso, e ele se refere a Moisés como um varão, que era varão poderoso em palavras e obras. Ele não só diz que ele sabe quem é Jesus, como ele também reconhece que Jesus é de fato o Messias, é de fato aquele que fora prometido ao povo de Israel. E depois ele relata também, e a partir do versículo 21 ele diz algo assim, ó, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo que aconteceu, já é o terceiro dia desde que tais coisas se sucederam. Ele queria uma mudança externa. Quem não quer uma mudança na sua circunstância? Todos nós queremos. Todo mundo quer. A vida nunca está boa o suficiente. Muitas vezes Cristo não parece ser o suficiente. A gente sempre quer algo mais. A gente sempre deseja um algo mais.
E isso é o efeito dos nossos olhos ainda cerrados em relação a Cristo. Porque no momento que nós abrirmos os nossos olhos e enxergarmos quem de fato Cristo é, as circunstâncias, elas já não importam mais. As circunstâncias são só o que elas são, apenas circunstâncias, e circunstâncias mudam. Com Cristo, essas circunstâncias, elas mudam de forma diferente. Eles desejam essa mudança externa porque nós somos humanos. Cada um de nós deseja coisas, quer coisas, contudo, tudo está em movimento, a gente sempre está em movimento, a gente sempre está nesse caminho. E esse andar ele tem que ser um andar com Cristo. E não simplesmente andar com alguém que você até sabe quem é. Não, você tem que conhecê-lo, você tem que ter uma comunhão, você tem que ter intimidade com Cristo. Você tem que saber quem é nesse caminho. E você não tem apenas que desejar essas mudanças externas. Você precisa de algo mais, um pouco mais. E ele vem desenrolando essa história até que Cristo para e diz o seguinte para eles: nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Você sabe, praticamente a maioria de nós aqui, se não todos, nós sabemos o que Cristo disse, nós sabemos o que Cristo deseja de cada um de nós só não conseguimos obedecer. Talvez para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas fato é que todos somos pecadores, alcançados pela graça. Sem isso, nós não conseguimos. Até aqui, esses dois caminhantes, esses dois companheiros de viagem aqui, eles ainda não tinham entendido o que estava acontecendo ali. Eles não entendiam quem era aquele homem, o porquê que ele dizia o que dizia, assim como nós muitas vezes não entendemos o porquê de passarmos certas coisas, porquê que as circunstâncias não mudam quando nós a desejamos. Porque o desejar que a circunstância mude é muito parecido com aquela tentação de Satanás para Cristo. Das pedras em pães, do se jogar do pináculo do templo para ser recebido e adorado, de todos os reinos do mundo. Ele poderia ter sanado tudo isso, mas ele não cedeu. A circunstância externa, ela só muda depois de um outro elemento. E aqui ele começa a expor a Escritura. Ele começa com Moisés, ele vem dizendo, ele vem ensinando tudo ao longo daquele caminhar. E ele vem falando, e chega um ponto em que, aqui no 24, 25, que ele vai falando que ele fala, não é porventura, isso não tinha que acontecer? E muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo no mundo, e nós nos perguntamos, por que tudo isso? Tudo isso é porque já estava escrito que iria acontecer dessa maneira. As coisas acontecem da forma que tem que acontecer, porque a gente deseja muitas coisas, que as circunstâncias mudem, a gente quer que todos esses fatos externos concorram para o nosso bem. Nós queremos que... Quem é que quer sofrer? Ninguém. Todo mundo deseja uma vida boa, todo mundo deseja conforto, todo mundo deseja alegria, só que Cristo não te promete felicidade em lugar nenhum. Ele promete que vai estar com você no caminho todo. Em qualquer circunstância Ele vai estar com você. Mas e entre a verdade e a felicidade, eu prefiro a verdade. Na glória, eu vou ter tempo suficiente para ser feliz, a eternidade inteira. Mas agora, nós só estamos de passagem. A gente só está andando. É só um trajeto. É só um momento em que nós chegaremos ao fim um dia. Nós aguardamos que as coisas aconteçam conforme nós desejamos e às vezes utilizamos Cristo para que isso aconteça. Porque a gente só está enxergando essa mudança externa. A gente só deseja isso, mas Cristo fez algo com eles que Ele foi mudando cada um deles ao longo daquela caminhada. Como acontece conosco?
Eu posso dizer que eu fui mudado, estou sendo mudado e ainda creio de fato que serei mais mudado ainda ao longo dessa caminhada. Conforme a gente vai andando, Cristo vai nos moldando. Quando a gente acha que já tem uma certeza de certas coisas, Ele vem e me mostra que não, que eu tenho que aprender de novo. E tempo inteiro a gente sempre sendo renovado no entendimento, nesse abrir de olhos que dura o caminho inteiro, porque os olhos deles ainda estavam cerrados. E essa parte em que ele vai contando até o ponto em que eles andam essas 2h30, eles andam esses 11 quilômetros e eles chegam à cidade. E eles constrangem a Cristo, eles se agarram a Cristo, eles convidam Cristo para a vida deles. Fica conosco. Eles chegaram já no final da tarde, por isso que eu digo que eles saíram à tarde, porque devem ter saído após aquela oração da hora nona lá, que era mais ou menos 3 da tarde. Eles chegaram já com o dia caindo, porque ele fala, eles constrangeram, tipo, fica conosco porque já é tarde, o dia já está acabando, entra, vem, fica. Eles não queriam, eles não sabiam quem, eles só conheciam, mas não sabiam quem era. E eles queriam que ele ficasse ali. E ele ficou, ele entrou, ele abençoou o pão, e no versículo 31 ele diz o seguinte: então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Esses olhos abertos é o que cada um de nós, é o que acontece com cada um de nós ao recebermos a Cristo, quando nós de fato entendemos quem Cristo é nesse caminho. Quando você olha para trás e vê o que Cristo fez na sua vida, o que fez ao longo dessa trilha, que não é um caminho pavimentado, é um caminho difícil, é um caminho espinhoso. Uns têm um grau de dificuldade maior, mas Deus dá o caminho de acordo com a força da perna de cada um. E a gente vai andando, e Ele vai nos moldando como moldou a eles. E eles falam assim, ainda ardia, um diz para o outro assim, porventura não ardia o nosso coração, enquanto no caminho ele falava e nos expunha as Escrituras. Conforme eu vou conhecendo a palavra de Deus, Cristo vem falando comigo, enquanto eu ando, enquanto eu sigo com Ele, Ele vem falando, e o meu coração vai ardendo, e vai ardendo, e vai ardendo, e vai queimando por Ele, porque esse é um dos sinais de que os seus olhos e o seu entendimento está sendo aberto. Aquele desejo de ter Cristo, aquela vontade de chamar Ele para cear e para jantar, como a música aqui que foi cantada. Eu quero Ele perto, eu desejo Ele perto, Ele tem que estar comigo perto. Agora, a circunstância externa, ela vira secundária, porque o que acontece é aquela mudança que ela é interna. A mudança externa só vem depois que essa mudança interna surgir no seu coração. Porque senão você só quer Ele como uma ferramenta para mudar a sua vida. E não ser transformado, porque você não vai ver o reino de Deus que virá de forma externa se você não nascer de novo. Se essa mudança interna não acontecer, você não verá o reino de Deus se você não nascer de novo. Isso é taxativo. Cristo fala lá em João 3 para Nicodemos, ele diz, não adianta, você não vai ver, você não vai entrar se você não nascer de novo. Se essa mudança interna não acontecer, a mudança externa ela não vai ter grande valor. Então, esse desejo por Cristo vem de um coração que queima. Seu coração queima. Ou já deu uma arrefecida, ou essas circunstâncias externas acabam sufocando você, como naquela parábola do semeador. Aquela semente, a palavra de Deus no seu coração está sendo abafada pelas coisas do mundo, pelos problemas, pelas preocupações, ou você tem colocado
mais lenha nessa fogueira para arder dentro de você? Isso é uma coisa para ser pensada ao longo. E olhar para trás e ver o quanto Cristo fez no seu caminho. O quanto Ele conduziu você nesse caminho. E existe também, obviamente, a mudança externa, ela advém dessa mudança interna. Daquilo que te move, o que de fato te move, o que faz você andar, o que faz você caminhar, o que faz você sair daqui para ali. Quais são as tuas motivações? Quais são o que é que mexe com você? O que é que faz com que você ponha a roda do seu cotidiano a girar? O que faz você levantar da cama? É Cristo? É Jesus? É fazer a obra de Deus independente de onde você esteja? É claro que a gente tem que ir trabalhar, pegar metrô lotado, tem toda uma série de coisas externas que muitas vezes a gente pede que Jesus dê um jeito. Pelo amor de Deus, não impeça que eu tenha aborrecimentos hoje, mas me dá um coração perdoador. Se você pedir um coração perdoador, prepare-se para ser ofendido. Você não tem como exercitar isso. Você não vai estar isento dos problemas do dia a dia, mesmo com essa mudança interna. Contudo, a sua reação às circunstâncias, ela muda. Porque você sabe que não está sozinho. Você agora reconhece quem anda com você. Muitas vezes a gente esquece disso no nosso dia a dia. Isso acontece comigo, acontece com você. O nosso dia a dia nos sufoca, mas se eu tiver convicção, se os meus olhos estiverem abertos, eu sei que não importa o que aconteça no meu dia, não importa quantas lágrimas eu derrame, a alegria vem pela manhã, porque Cristo me renova o tempo inteiro. E outra coisa que acontece também com eles aqui, tá os dois ali, agora eles não estão mais. O interessante é que Cristo não come com eles. Ele só abençoa o pão e some. E desaparece. E eles olham um para o outro e... Caraca, o que aconteceu? Eles reconheceram a Cristo e o coração queimou. O coração não queimava. O que eles fizeram? Eles foram dormir? Eles foram deitar? Não, eles simplesmente na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. 2h30, 11 quilômetros, só que dessa vez no escuro. Eles voltaram de noite para Jerusalém. Eles voltaram porque algo os moveu a voltar. Assim como Cristo ora por nós ao Pai, dizendo que não era para nos tirar do mundo, mas era para nos livrar do mal. Nós somos agora com os olhos abertos. Durante o dia, eles estavam com os olhos cerrados. Agora, durante a noite, eles já estavam com os olhos abertos. Nós somos arremessados novamente nas trevas desse mundo, mas nós temos os olhos abertos. Agora nós sabemos que a luz de Cristo brilha em cada um de nós. E a nossa luz ofende aquele que fazem o que fazem no escuro. Então, eles voltam com toda a gana, depois de 2h30, depois de 11 quilômetros, eles chegam lá com uma grande novidade de que Cristo de fato, a ressurreição de fato aconteceu. Eles viram a Cristo, eles tiveram experiência com Cristo ressurreto. Eles chegam lá e o pessoal dá uma novidade para eles assim: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro. Eles dizem: eu sei, eu andei 5 quilômetros, não, 22 quilômetros, 11 para ir, 11 para voltar, caminhei 5 horas, eu sei disso. E eles contam o que aconteceu, eles dividem as experiências, que é o que nós fazemos. Cada um divide a experiência que teve com Cristo. Cada um divide o caminho que percorreu com o outro. Porque cada um tem o seu próprio caminho estreito. Cada um tem a sua própria porta estreita para passar. Então, esse caminho estreito de cada um e essa porta estreita de cada um, só você pode passar por ela. Mas você compartilha essa experiência com outros, você divide com aqueles que ainda não conhecem a Cristo, você fala de cima dos telhados, você fala publicamente, você fala em secreto, você fala o tempo inteiro sobre isso. Você fala até com você mesmo sobre isso, você fala com Deus acerca disso.
caminho está difícil, o caminho está bom, olha só quanto eu já passei, olha para onde eu estou indo, e você fala isso sem parar, e eles falando, a gente chega no texto. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Eu não sei o que se aparecesse aqui do meu lado, eu não sei, sabe? Eu acho que eu faria mais ou menos, não sei o que você faria, mas eu acho que a minha reação seria com aquela de João, na ilha de Pátmos, lá. Quando o vi, caí como morto. Ele desmaia na hora, pum. Tem gente que vai dizer, não, ia dar aleluia, abraçar, correr para abraçar. Mentira, ia tomar um susto danado, que nem eles tomaram. Porque ele fala aqui, eles, porém, surpresos, atemorizados, e acreditavam que estavam vendo assombração, um espírito. Eles tomaram um susto, eles estavam com medo, eles estavam surpresos e atemorizados, a ponto de Cristo falar assim, não, mano, calma, para que vocês estão perturbados? E por que vocês duvidam no coração de vocês? Ainda assim eles duvidavam. Ainda, vendo ele ali, ainda duvidavam. Eles, olha a minha mão, toca aqui, né, no versículo 36, toca em mim, olha a minha mão. Um espírito não tem osso, não tem carne. E mostrou as mãos e os pés. E eles ainda não acreditavam, por causa da alegria e admiração e alegria. Mas ainda tinha uma pitada de descrença. Não é possível. O homem apareceu do nada, ele não atravessou a parede, ele não abriu um portal, ele não veio voando. Ele simplesmente, como ele tinha desaparecido, ele apareceu. Agora eu fico imaginando esses dois, o Cleopas e o amigo. Não deviam estar descansados. Os caras caminharam tristes, voltaram alegres, e por 2 vezes eles tiveram um encontro com Jesus. Durante o caminho, na sua casa, eles desaparecem, eles voltam, eles estão lá e se encontram de novo com Jesus. Mas agora Jesus faz uma coisa com eles aqui que ele não tinha feito antes. Ele come com eles para provar, porque simplesmente encostar nele já não estava bastando, o cara tem que comer. Aí trouxeram a janta e uma sobremesa, porque diz aqui que além do peixe trouxeram um favo de mel. E ele comeu com eles ali. Essas reações, elas são humanas. A gente tem essas reações humanas porque, afinal de contas, não somos nada mais do que isso, né? Nós somos gente. E a gente fica surpreso. Todos os encontros aqui, se você vê, de Jesus ou de Deus no Antigo Testamento aparecendo, ou até mesmo de um anjo, isso deixava surpreso, atemorizado, o pessoal ficava chocado, o pessoal ficava em pavor, e não tinha uma reação adequada, não tinha uma reação que se espera de quando se está diante de Deus, assim, não era uma reação de imediato de adoração. Geralmente era uma reação de quando você é pego de surpresa. Eu não sei definir o nome dessa sensação, esse misto de surpresa, alegria, desconfiança. Lucas vai dizer aqui que é alegria, admiração, surpresa, medo, descrença, é tudo ao mesmo tempo, naquele instante. Até eles conseguirem acalmar, eles só acalmaram quando comeram. Isso parece a gente, né? Quando a gente só acalma, depois tem que ter um lanche para animar, né? Então, o que acontece ali? Eles acabam se assentando, eles vão comer, eles vão partilhar, porque comer é partilhar a vida. Porque eu preciso comer para viver. Eu preciso de uma refeição para ficar em pé. Eu preciso de uma refeição para que meu sangue corra. Preciso de uma refeição que me dê energia, mantenha meu cérebro funcionando. Eu preciso comer. E você geralmente come até com quem você não conhece, mas dificilmente você come com quem você não gosta. É verdade. Você partilhar é partilhar a vida. E Cristo estava fazendo isso.
estava partilhando vida com eles. É a vida que é partilhada. E uma das ordenanças que ele nos deixou é justamente isso, é vida. Ele nos deixou a primeira ordenança, que é aquele batismo, que nada mais é do que uma representação de passar da morte para a vida. E ele nos deu uma outra, que é a ceia, que é partilhar a vida uns com os outros. Partilhar uma refeição. E essa refeição é Cristo. Ele é o pão. Ele é aquele vinho esmagado e servido para nós. É Ele que faz com que todas as coisas, cada passo da caminhada, faça sentido. Porque não adianta nada você caminhar até o final e nada for fazer sentido para você. Você olhar para trás e dizer: nada, não tenho nada, não deixo nada, não levo nada, simplesmente passei um tempo que sem significado algum. Tem gente que ama as coisas, tem gente que ama em demasia os outros, mas se o amor de Cristo não vier em primeiro lugar, todo esse amor, toda essa dedicação, ela não tem vida. As coisas acabam e ficam aí, e você não consegue, vai ter uma outra estrada para trilhar depois. Uma outra trilha invisível aos nossos olhos agora, que nós vamos ter que trilhar na glória. Espero que todos aqui trilhem esse mesmo caminho que nos está reservado na glória. Espero que todos nós estejamos lá, porque a fome que nós sentíamos, desse vazio que existe no coração humano, foi sanada com Cristo. A nossa fome da presença de Cristo, que nós ainda desejamos, vai ser sanada naquele dia, naquele banquete. É isso que ele diz para nós, que vai nos aguardar para uma festa, para um banquete, de vinde amados do meu Pai. Algo que nos está guardado, prometido, porque tudo isso está escrito. Esse caminho já está escrito, o final dele está escrito. Então a gente não tem que se admirar das dificuldades dessa estrada e desse caminho. Nós temos que permanecer firmes. E então ele conta, e com isso eu termino, ele conta que tudo o que ele havia dito estava escrito. E lembra a eles tudo o que havia escrito, como ele fez com aqueles dois, agora ele faz naquela mesa, naquela refeição, junto com todos eles, naquela sala, e ele diz assim, no versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele não só abriu os olhos para o reconhecerem, como abriu a sua mente para entender tudo o que estava escrito a respeito dele. E isso chegou a nós, porque Cristo foi assunto aos céus, os apóstolos morreram, os discípulos dos apóstolos morreram, os discípulos dos apóstolos morreram, os discípulos dos discípulos, e assim foi, e o mundo foi mudando, porque tudo é dinâmico e tudo está em movimento, foi mudando, e aquele grupo, aquelas pessoas de olhos abertos, precisavam dar uma resposta para aqueles que estavam em trevas. E isso continua até hoje. Nós precisamos compreender o que está escrito para dar uma resposta a esses que necessitam da vida, necessitam da luz do Evangelho, para aqueles que necessitam nascer de novo, para aqueles que andam e param entristecidos por causa dos seus problemas, para que a gente possa animar os desanimados, para que a gente possa chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Tudo isso a gente precisa, e Cristo já nos deu, a partir das Escrituras, a abertura desse entendimento, para que nós compreendamos, como diz a Bíblia, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Ele quer, o que Ele deseja
para nós. Não é o que eu desejo que Ele faça para mim, porque isso pode mudar só exteriormente. Mas quando o meu interior é mudado, essa brasa, ela tem que ser percebida. Esse coração, aquele fogo lá dentro não é só para arder, aquele fogo é para iluminar também. Para clarear o seu pensamento, para você passar a enxergar as coisas de acordo com o filtro que Deus deu. Para que nós vejamos tudo como Cristo quer que nós vejamos. Porque Cristo se coloca entre você e as coisas, entre você e as pessoas. Cristo se coloca entre tudo. Ele está em você, você está em Cristo. Cristo, Paulo diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu tenho que parar de brigar com Cristo e deixar Ele me conduzir nesse caminho com esses olhos abertos. Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria fazer uma oração por você. Queria dizer que nessa noite aqui, você pode achar que você veio e tomou essa decisão de vir simplesmente porque você é capaz de tomar essa decisão. Mas é mais que isso. É Cristo quem trouxe você aqui, é Cristo quem conduziu os seus passos, é Cristo quem faz com que você veja as coisas da forma como Ele quer que você veja. Ele te chama para a vida. Essa noite Ele te chama para uma mudança. Ele te chama para um modo em que você possa fortalecer os seus joelhos e você consiga, de fato, seguir a Cristo e andar com Ele da forma como Ele quer que você ande. Amém? Senhor Deus amado Pai, eu quero te agradecer, quero te engrandecer, Senhor, em primeiro lugar. Agradecer por todos os passos, Senhor, por todos os caminhos trilhados, errados, mas na Tua presença. Quero te agradecer porque foi a Tua boa mão que nos conduziu, Senhor. Conduziu cada um de nós aqui, nos trouxe até esse momento. Quero te agradecer, Senhor, por cada um aqui, pela vida de cada um. Quero te agradecer por aqueles que estão contigo, por aqueles que ainda têm dúvidas. Quero te agradecer pelo Teu chamado, pela Tua vida no nosso meio, Pai. Eu quero te agradecer por todas essas coisas. E eu quero te fazer um pedido, Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, que precisa de um encontro contigo, faz como fizeste nesse caminho com esses dois homens. Se achegue e abra os olhos. Revela-te a ele, Senhor. Enche o coração dessa pessoa e faz com que ela possa te ver e entender que o Teu amor e a Tua misericórdia é que a alcançou. Não foi nada, exceto o Teu poder e a Tua graça derramada na vida dele, Senhor. Enche o coração dessas pessoas, Senhor, e fortalece cada um de nós, Senhor. Nos ajuda na caminhada, para que no final, Senhor, nós possamos chegar e dizer que tudo foi por Tua causa, que tudo foi pelo Teu poder, porque tudo é Teu, Senhor. Toda a honra e toda a glória são Tuas, Senhor. E no final de todas as coisas nós possamos nos assentar e comer contigo, Pai. Esse é o nosso desejo, essa é a minha oração, Senhor. Derrama da Tua presença, porque no final, depois que Ele expôs as Escrituras, Senhor, Ele deu o Espírito Santo, Pai, e derramou sobre a igreja. Então, que o Teu Espírito seja derramado nessa noite, no coração de cada um aqui dentro, Pai. Enche com a Tua presença. É o que eu te peço, te louvo e te bendigo por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, Pai. Louvado seja o nome.